Bom, gente, hoje então, nesse vídeo, a gente vai falar especificamente de Dom Casmurro, tá? Dando continuidade até as obras de Machado de Assis e depois a gente vai falar do Alienista. Lembrando que as obras que a gente colocou no início do trimestre, elas vão ser cobradas, tá? Então, a leitura tem que estar em dia, principalmente agora que vocês têm mais tempo, dá uma lida mais detalhada e tudo mais, né? Principalmente o Alienista, que é bem curtinho, então é bem tranquilo de se ler. E com essas características aqui e a análise que a gente vai fazer do conto, vocês vão saber tudo sobre o Alienista, tá? Dom Casmurro, ele foi escrito em 1899, tá? Então, no finalzinho aí do século XIX. Mas ele é tão marcante que ele é o mais falado do realismo, mesmo ele marcando, sabe, um fim de um realismo, né? Que no início do século XX a gente já tem o surgimento do pré-modernismo. Mas Dom Casmurro, ele vai marcar não só pela genialidade de colocar uma história muito marcante, né? Nas linhas do Bentinho, que é o narrador da história, mas pela intertextualidade que ele faz, pela conversa que ele faz com textos clássicos. A apostila de vocês destaca a intertextualidade com a peça de Shakespeare, o Otelo, né? Uma das intertextualidades. A outra que a gente falou no vídeo passado é que ele tem uma intertextualidade forte com duas obras, né? Principalmente a do Essa de Queiroz, que é o Primo Basílio, que tem esse envolvimento, né? Só que o Machado de Assis faz uma coisa genial, que ele narra a história de um cara que é nitidamente perturbado. Só que esse cara, como é numa sociedade, inserido numa sociedade em que a gente tende a olhar a verdade dita pelo homem, né? Que difama a mulher, e mesmo assim a gente dá razão a esse homem, mesmo vendo que ele é emocionalmente desequilibrado. Então, Machado de Assis vem justamente criticar essa forma que a gente tem de julgar as mulheres sem ouvi-las, né? Sem dar voz a elas. Lembrando que o contexto do século XIX é exatamente esse. A mulher não tem a voz, não tem o papel social. Então ele faz isso muito geniamente, né? Então é importante destacar, espero que vocês destaquem aí também a intertextualidade, não só da peça Otelo, que tem essa trama de ciúme, mas também de outras obras que com certeza Machado era leitor, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, aqui na apostila de vocês traz algumas características, né? Que a gente já falou na aula de Machado de Assis, se aplica muito bem a essa obra e acompanhado também de alguns trechos de Dom Casmurro. E eu espero que vocês leiam e prestem atenção como essas características são aplicadas, certo? Muito importante também destacar que Dom Casmurro a narrativa é feita em primeira pessoa. Então a gente só tem a posição do Bentinho. E estrategicamente também eu ouso dizer que Machado de Assis ele escolheu ter um narrador em primeira pessoa em uma narrativa que mais ele ia ser mais justiceiro, vamos dizer assim, ele ia ser mais leal àquilo que ele estava querendo se tivesse um narrador observador, porque ele ia ter as duas partes, uma terceira pessoa observando aquilo e não na cabeça perturbada de Bentinho, que era completamente apaixonado por Capitu, e ele meio que nessa fantasia de Capitu, não, Capitu é irresistível, Capitu tem os olhos de ressaca, que todo mundo vai se embriagar nela, que todo mundo vai ser devastado por esse mar, que são os olhos de Capitu. Ele se perturba tanto que tudo que acontece ele já fantasia dentro da cabeça dele, da cabeça perturbada dele, que Capitu
tá tramando traição e tudo mais, né? Então, dito isso, dentro dessa página inteira destinada a Dom Casmurro, e eu já destaquei, né? É importante colocar o Tá na Mídia aqui. Procurem no YouTube o capítulo 1 de Capitu, que é uma minissérie brasileira, que dá esse tom, dá pra gente ver esse tom de mistério no ar, assim, né? Vamos fazer essa. Mentira, vamos primeiro colocar aqui, vou ver se vai ficar bom, né? Eu tô experimentando com vocês. Eu fiz um mapa mental, vamos colocar aqui, fiz um mapa mental. Eu acho que dá para ver. Vou mandar para vocês digitalizado também, só para vocês verem. Eu não vou ampliar, porque senão eu vou tampar. Meu rostinho vai tampar os dados. Aqui eu tenho o resumo mesmo de Dom Casmurro que vocês encontram na internet, mas é um olhar meu de Dom Casmurro, né? É um destaque de pontos que eu acho importante. Então, o Bentinho foi o único filho de Dona Glória. Então, Bentinho nasce Dona Glória depois que ela perde um filho. E nessa perda do filho, ela sofre muito e coloca aí o próximo filho sendo uma promessa. O próximo filho ia ser padre, né? Então ela faz a promessa, se ela tivesse um próximo filho, esse iria ser padre. Na casa, Bentinho viviam com, além dele, sua mãe, a prima Justina, que é a prima da mãe dele, e um agregado que é o José Dias. O José Dias é um agregado muito fuxiqueiro, vamos dizer assim, porque ele começa com uma mentira, ele fala que ele é médico e por uma coincidência ele consegue realmente curar o pai de Bentinho e ele vai ficando na casa dele, vai ficando, e até que o pai do Bentinho morre, só que ele já tem ali uma convivência com a família, ele acaba ficando. Então ele é um agregado. Ele não é parente, ele não é amigo, ele é um agregado. Vizinhos dessa casa, a gente tem aí o senhor Pádua, junto com a mulher dele e a filha Capitolina. Todo mundo chamava de Capitu. O Bentinho e a Capitu, o Bentinho com 15 e a Capitu com 14 anos eram inseparáveis. Só que o José Dias, intrigueiro do jeito que ele era, foi lá buzinar na orelha de Dona Glória. Dona Glória, se você deixar mais tempo o Bentinho sem ir pro seminário, ele vai começar a namorar a Capitu. E aí ele é mandado para o seminário. Lá ele conhece grande, o grande a grande pedra no sapato que vem a ser a pedra no sapato do Dom Casmurro, não é do Bentinho, mas do Dom Casmurro, o Escobar. E o Escobar e ele já se tornam grandes amigos. Aí eu tenho uma teoria que depois eu vou falar, certo? Grandes amigos. E o Bentinho fica sempre assim, eu não quero ser padre, eu tô aqui pela minha mãe, só que o Bentinho morre de medo da mãe. Nitidamente ele não quer confrontar a mãe, ele não quer deixar a mãe mal, ele tem medo de adoecer a mãe, de ser culpado por isso. Então, o Bentinho, ele volta para visitar a mãe, uma vez que ela estava muito doente, e ele tem um sentimento, que é um sentimento, pela primeira vez que é colocado para o leitor, que ele tinha um sentimento assim, nossa, se minha mãe morresse, olha só quando chega a psicologia humana, se minha mãe morresse, a promessa estava desfeita. E ele logo pensa cá em si, você não posso pensar isso, mas é passado para o leitor, né? Então é interessante ver como que não é tão importante a cronologia das ações, mas sim como é chegada a essas ações, o que está por trás psicologicamente, então é muito interessante. E aqui, quando ele volta para visitar, a Capitu já conquistou meio que a sogra, tá cuidando dela e tudo mais. Uma conversa, ele pede para o José Dias convencer a mãe dele que não precisava dele ser padre, né? Ela ia converter um padre. E ele consegue convencer a Dona Glória e o Bentinho vai estudar
direito. E a Dona Glória, ela vai adotar um menino e que esse menino vai ser padre. E aí, na ausência de Bentinho, o Escobar começa a frequentar a casa dele e começa a ser amigo de todo mundo. Começa a ser amigo da Capitu, começa a ser amigo da mãe. E nessas indas e vindas aí, o Escobar acaba casando com uma das grandes amigas de Capitu, que é a Sancha. E aí forma-se o quarteto perfeito, né? 4 amigos, só que aí eles começam a ficar muito próximos. Eles começam a visitar o outro no domingo, passar o dia na casa de um do outro, almoçar e tudo mais, como se fosse uma relação mesmo de irmãos. E a proximidade deles é colocada em xeque em uma cena, um capítulo muito interessante, em que é intitulado A Mão de Sancha, em que o Betinho, ele escorrega a mão e vai encostar a mão da Sancha e ele vai sentir alguma coisa. E aí que tá a tese. Quando você sente que tá traindo, você tem medo do seu cônjuge, do seu parceiro, fazer a mesma coisa com você. E aí, o que acontece? A, a, logo no dia seguinte, o Escobar ele vai morrer afogado. E no enterro do Escobar, no velório do Escobar, o Bentinho vai perceber que a Capitu tá muito doída. Falei assim, não, isso tá errado. E tava mais doída até nas palavras dele, sempre lembrando isso, tudo que a gente passa assim, é o que o Bentinho tem de impressão, né? Ele tem a impressão que ela tá muito mais doída do que a própria Sancha. Ah, e uma coisa importante, os filhos dos casais, né? Os filhos dos amigos têm um nome do outro. Por exemplo, a Capitu e o Bentinho tiveram um filho e esse filho tem o nome de Ezequiel, porque o nome Mentira, tem o nome de Escobar, porque o nome do Escobar, na verdade, era Ezequiel Escobar. E o nome do filho do Bentinho é Escobar de verdade, em homenagem, né? E a filha da Sancha e do Escobar é Capitu. Então, é Capitolina, né? E é uma troca de gentilezas. Mas é gentilezas entre quem? O Escobar e a Capitu. Então, fica também uma coisa que para a gente lembrar. E o Dom Casmurro, depois do velório do amigo, vai ficar pirado. Ele vai ver o filho dele, ele vai começar a rejeitar o filho dele, ele vai começar a ser agressivo com o filho e uma hora ele vai soltar. Esse menino não é meu filho. E Capitu, revoltadíssima, quer separar, mas ao invés para colocar, né, porque a gente tem uma sociedade do século XIX, para colocar panos quentes, a Capitu e o filho vão para a Suíça e passam um tempo lá. Nisso, a Capitu morre. E o filho volta para o Brasil. Mas aí essa sensação de que o filho está voltando é ruim para o Dom Casmurro. Agora já Dom Casmurro. E o filho, ele não sossega, ele não consegue ficar com o pai e ele vai numa expedição, vai morrer de febre, se eu não me engano, febre tifoide, alguma coisa assim. Vai morrer muito cedo. E o Dom Casmurro termina sozinho, né? Termina com sozinho não, ele termina com as loucuras dele, as teorias malucas e que quer convencer o leitor que realmente ele foi vítima de uma traição, certo? Isso é o enredo, assim, né? O limiar de Dom Casmurro. Só que eu passei para vocês um texto muito interessante, muito. Eu acho que um dos textos mais importantes e referentes a isso que eu já li, que é de 2015 e é intitulado Capitu, é culpado ou inocente? Não importa. Esse não importa aqui, para mim, é o que mais importa. Porque a autora, como vocês espero que já tenham lido e feito as atividades, ela vai falar que a estratégia do Machado de Assis, que era um crítico ferrenho à sociedade que ele estava inserido, ele vai falar
tudo isso que ele falou, ele vai colocar as cartas na mesa, o homem vai falar e vai acusar a mulher e vai julgar a mulher e a gente vai comprar a ideia dele. Mesmo a gente falava assim, gente, esse cara tá doido, mas esse cara aqui, ele tá contradizendo. E que nitidamente a gente está sendo comprado por um homem branco, rico, e que ele sempre foi. A trajetória que ele conta, né, a trama que ele vai traçando ali, para a gente acreditar, porque ele não tem motivo para que eu vou mentir, né? Então ele vai falando isso para o leitor acreditar, para comprar a massa dele, certo? Algumas questões aqui eu vou destacar rapidamente. Aqui eu já respondi, né, que o mérito dele, né, de Machado de Assis, ao construir a narração, é exatamente antes de expor a traição, né, que o Bentinho acha que ele foi traído, ele vai construir um personagem muito bem casto, muito bem, assim, eu não tenho motivo para, né, para mentir. Então, eu sou isento de mentiras. Opa, subiu aqui. Pelo seu conhecimento sobre o que você leu e pesquisou sobre a obra e tudo mais, Bentinho consegue o objetivo proposto por Machado? Justifique. Ele consegue convencer o leitor? Eu arrisco a dizer que sim, porque justamente pela essa trama, por esses argumentos que ele dá, muito detalhado, mesmo que às vezes sejam contraditórios, são argumentos, né? Então eu acho que sim. Isso aí, elaborem muito bem, pensem muito bem nessa narrativa em primeira pessoa, certo? E nessa narrativa pausada, fragmentada, que é a característica do realismo. Eu tenho um flashback, ao invés de ir caminhando sempre, eu freio e volto e mergulho para dentro do personagem, tá? Acreditar somente nos dizeres da narrativa de Bentinho é uma interpretação equivocada da história de Dom Casmurro? É uma pergunta. Vocês acham que sim ou que não? Eu espero, pelo bem de vocês, tô brincando. Eu espero que, né, pelo que a gente já discutiu e pelo que vocês sabem que leram sobre Dom Casmurro, que é equivocado, já que a gente não tem o outro lado, né? A gente só tem um lado dele, então ele vai tentar convencer de todo jeito que do leitor da sua inocência, da sua do seu vitimismo, né? A ironia é uma marcante característica de Machado de Assis e importantíssimo. Demonstre como a ironia aparece em Dom Casmurro, segundo a autora do texto que você acabou de ler. E é justamente isso. Com ironia, ele consegue criticar a sociedade que a gente estava inserido, do machismo, do patriarquismo, do homem acusando a mulher, da voz do homem chegar primeiro, independente se uma mulher está em julgamento ou não, né? E o 5, com base nos seus conhecimentos sobre a história de Bentinho Capitu, explique a passagem abaixo, exposto também pela autora do texto. Não se esqueça de demonstrar como Bentinho se mostrava ao leitor, né? Que é aquela coisa santinho, casto. Se olhar para ele, isso é uma cena onde Capitu está na janela. Então ele fala assim: se olhara para ele, um cavaleiro que estava passando, era prova exatamente de não haver nada entre ambos. Se houvesse, era natural dissimular. Quando ele fala que era natural dissimular, é como se falasse que Capitu mentia naturalmente. Tanto é que ele na narrativa, isso aí ao longo da narrativa a gente tem vários exemplos disso, ele sempre destaca que Capitu conseguia disfarçar muito bem para o pai que não tinha nada a ver, que eles estavam numa brincadeira quase de beijo um do outro. E ela disfarçava, ela sempre tinha alguma desculpa, então, ele sempre tinha medo disso. Assim, se ela está dissimulando com os outros, ela está dissimulando comigo também. Né? É uma característica já natural de Capitu, a dissimulação. Mas isso a gente não tem certeza que essa dissimulação era mesmo contra ele. Né? A gente não tem, volto a dizer, a gente não tem provas contra Capitu. A gente tem prova sim contra Bentinho, porque ele é uma pessoa que vai ser contraditório o tempo inteiro na obra, certo? Eu acho que por isso
Eu acho que o Dom Casmurro é um dos principais livros da nossa literatura, até hoje falado, discutido, mas eu espero que meu segundo ano amado nunca mais passe desapercebido pela pergunta traiu ou não traiu. Vocês sabem que isso não é o que vai ser o primeiro plano aí da narrativa de Machado de Assis. Ele queria criticar com uma ironia muito característica de Machado de Assis, exatamente essa nossa atenção muito mais ao homem, à voz masculina, do que à voz feminina, certo? Então, reflitam sobre isso, façam uma atividade só para, assim, eu sei que vocês têm aí o gabarito, façam esse aqui para a gente finalizar, exercício de aprendizagem. Finalizem também a leitura das outras obras de Machado de Assis que o livro traz. E parem no Ateneu, por favor, que o Ateneu a gente vai falar na próxima aula, certo? Então, aqui, ó, quando é o estilo de Raul Pompeia, certo? Antes disso, ele fala das outras obras de Machado de Assis muito interessantes, tá bom? Então é isso, um beijo para vocês, fiquem firmes e continuem estudando, lendo, se divertindo e ficando em casa, né? Porque eu quero ver vocês rapidinho, tá? Um beijo para vocês.